Olá pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui mais uma vez, voltando com a aula de ciências. Lembrando que, como eu já falei na aula de matemática, o nosso cronograma de aula de hoje ele tem aula de ciência e de matemática. A aula de matemática eu já disponibilizei para vocês e agora é a aula de ciências. Essa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre a separação das misturas. Na nossa última aula de ciências, nós falamos sobre as misturas. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vimos que as misturas homogêneas são aquelas misturas em que, mesmo havendo mais de uma substância, aparentemente só apresenta uma substância. E as misturas heterogêneas são aquelas misturas que apresentam visualmente mais de uma das substâncias e são utilizadas nessa mistura. Pois bem, nós vamos ver hoje que essas misturas elas podem ser separadas. E vamos entender melhor a partir do nosso módulo 3, da página 225 até a página 233, certo? Da página 225 até a página 233. Espero que vocês acompanhem. Convido você a, nesse momento, a pegar o seu módulo, porque eu já estou com o meu em mãos, e abrir na página 225. No início da página tem aí, separação de misturas. Eu vou iniciar agora a leitura para vocês, tá certo? Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que eu vou começar a ler por essa informação nesse balãozinho aqui azul. Vamos lá. Será que é possível separar a areia, o óleo e a água? Será? Você que está aí do outro lado, acha que isso é possível? Sim ou não? Por que será possível ou por que não será possível? Para que a gente entenda melhor, nós vamos agora aprofundarmos no assunto com a leitura do texto. Você estudou que existem diferentes tipos de misturas e que elas podem ser formadas por diversos componentes. E se, em vez de formar misturas, nós quisermos separar seus componentes? E se, ao invés de fazer misturas, nós quisermos separar seus componentes? Isso é possível por meio de técnicas de separação de mistura. Então nós já vamos ver hoje, já vimos de imediato, que é possível sim fazer a separação das misturas. Leia a situação a seguir. Para preparar café, Samuel adiciona 2 colheres de sopa de pó de café no filtro de papel. Em seguida, despeja água aquecida sobre o pó de café, cuidadosamente, formando uma mistura. O que aconteceu com a mistura que Samuel preparou? Complete o texto com as informações adequadas entre parênteses. Os componentes do pó do café que não se dissolvem, claro, né? Não se dissolveram na água aquecida, ficaram retidos no filtro de papel. A água e os componentes do pó de café que se dissolveram nela atravessaram o filtro de papel e foram coletadas em um recipiente. O modo como Samuel preparou o café envolve uma técnica de separação de mistura chamada filtração. Lembre-se, e essa é a nossa primeira técnica de separação de mistura, a filtração. Além dela, existem outras técnicas, como a decantação, a evaporação, a destilação e a centrifugação. A nossa primeira técnica de separação de mistura foi a filtração. E é sobre ela que nós vamos estudar na página 226. Vamos lá. Filtração. Observe a atividade que Rodrigo realizou em sala de aula. Rodrigo encaixou a parte superior de uma garrafa plástica em sua parte inferior, formando um funil. Em seguida, ele colocou uma camada de algodão e outra de areia no funil, formando um filtro. Rodrigo colocou um pouco de solo em um recipiente com água e misturou bem com a colher, até resultar em uma água barrenta. Por fim, ele despejou a mistura de água e solo no funil. A água que caiu no interior da garrafa estava menos barrenta que a água que foi colocada no funil. Em sua opinião, por qual razão a água que caiu no interior da garrafa estava menos barrenta que a água despejada no funil? Para você, por que você acha que isso aconteceu? Se questione aí.
A maior parte das partículas de solo presentes na água barrenta ficou retida no filtro construído por Rodrigo. Essa situação envolve a técnica de separação de mistura, chamada filtração. Na filtração, a mistura passa por um filtro. A maior parte dos componentes insolúveis em água, e geralmente sólidos, fica retida no filtro, enquanto o restante da mistura o atravessa. Essa técnica de separação de misturas é comum em nosso cotidiano e pode auxiliar no cuidado com a saúde. Como exemplo, nós temos aí um filtro de água, né? Agora nós vamos estudar outra técnica de separação de mistura, que é a decantação, aí na página 227. Débora fez um suco de maracujá. Ela bateu a polpa da fruta no liquidificador com a água, mas se esqueceu de remover as sementes que ficaram misturadas, como mostra a imagem ao lado. Como você acha que Débora pode separar as sementes trituradas de suco sem utilizar a peneira? De que forma? O que você acha que irá acontecer com as sementes trituradas se Débora deixar o copo de suco em repouso por certo tempo? Na situação apresentada acima, as sementes do maracujá não se dissolveram na água e se depositam no fundo do copo após certo tempo em repouso. Essa situação envolve uma técnica de separação chamada de decantação. Observe, aqui nós temos o exemplo, né? Uma água misturada com solo no copo. Aqui, ó, está tudo misturado. Com o tempo, as partículas de solo depositadas vieram para o fundo e se separou. Em cima ficou somente a água, um pouco poluída pelos resíduos que se dissolveram no solo. As partículas que se dissolveram. Agora nós vamos estudar a evaporação. A evaporação. Você acha que é possível separar componentes solúveis em água? O sal de cozinha é obtido da água do mar, nas chamadas salinas, onde o sal é separado da água. Isso é possível graças à técnica de separação chamada evaporação. A evaporação é uma técnica de separação de misturas utilizada para separar tanto componentes solúveis como insolúveis em água. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora, separando do restante da mistura. Veja abaixo como ocorre a separação do sal nas salinas. Aí nós temos alguns tanques, né, de evaporação em salina, e o trabalhador recolhendo o sal e já está pronto depois da evaporação. O sal obtido, né? O sal obtido após a evaporação nas salinas não pode ser diretamente consumido pelo ser humano. Esse sal precisa passar por vários processos que incluem a adição de iodo. O iodo é um nutriente essencial ao funcionamento adequado do organismo e deve ser consumido diariamente em pequena quantidade na alimentação. Agora nós vamos estudar uma outra técnica, que é a destilação. As plantas produzem diferentes materiais. Alguns produzem óleos, que, em muitos casos, são responsáveis pelo aroma dessas plantas. Muitos desses óleos são usados pela indústria farmacêutica, de cosméticos e de perfumaria. Para extrair óleo de um vegetal, como o eucalipto, as indústrias utilizam uma técnica de separação chamada destilação. Essa técnica é utilizada principalmente para separar componentes sólidos de misturas homogêneas. Aí nós temos um exemplo, né, de uma destilação, uma representação técnica da técnica. O líquido é então armazenado no recipiente coletor e daí é feita a mistura aquecida no recipiente e se separa, tá certo? Vamos agora para a página 230 estudar a centrifugação. Essa centrifugação é muito semelhante, né, ao que a gente já viu em casa, né? Talvez um pouquinho. Vamos lá. Centrifugação. Outra técnica que possibilita a separação de componentes sólidos e líquidos de uma mistura é a centrifugação. Por meio dessa técnica, é possível, por exemplo, separar os componentes sólidos do sangue, como células e fragmentos celulares da porção líquida, do plasma. Veja a seguir como essa técnica funciona.
Nós temos aqui uma centrífuga laboratorial, tá? Onde é colocado o sangue. Onde a gente vai fazer exame de sangue, o pessoal lá coleta, não é isso? E coloca nesse tubinho. Esse tubinho vai para essa centrífuga. Depois que ela gira, faz a centrifugação, há essa separação, ó, das células em fragmentos celulares, e fica embaixo, e em cima fica o plasma, que algumas pessoas também chamam de soro. E é a partir desse soro que se faz as análises dos nossos exames sanguíneos, tá certo? Hemograma. O hemograma é um exame que ajuda a avaliar a saúde do corpo, por meio da análise da quantidade e da qualidade das células do sangue. Em geral, os médicos pedem esse tipo de exame para identificar algumas doenças que influenciam a composição do sangue, como a anemia. A anemia pode estar relacionada a uma baixa quantidade de hemácias no sangue e a determinados sintomas como fraqueza e fadiga. Você já precisou fazer um hemograma? Por quê? Pois bem, aqui nós estudamos essas técnicas de separação de mistura. Começando pela técnica de filtração, depois estudamos a decantação, depois a evaporação, a destilação e, por fim, a centrifugação. Espero que vocês tenham conseguido obter um bom resultado. E para isso, vocês vão mostrar com eficiência as respostas das atividades que vai da página 231 até a página 233. Boa aprendizagem a todos e até às 15 horas pelo Google Meet. Forte abraço!